Bom, então conhecendo a regra da cadeia, a gente pode provar a derivada de algumas funções como as funções inversas, tá? Então, derivada da função inversa, então a gente tem uma função se y for igual a um f de x aqui, então a gente admite que existe uma função inversa a esse y, tá? Ou esse f. Propriedade da função inversa, que a função inversa aplicada nela mesma vai dar x. Logo, a derivada em x igual a b, na função inversa, tá? Então, d dx de f menos 1 de x, quando x for igual a b, vai ser 1 sobre a derivada da função, só que ao invés de x eu coloco f menos 1 de b, tá? Como que é a prova para essa... como que vai ser a prova para esse cara aí? Bom, a gente parte então de x é igual a x vai ser igual a f menos 1 de y, tá? Portanto, vou ter um x0 que ele vai ser igual a f menos 1 de y0, tá? Bom, posto isso, o que eu sei? Eu vou derivar aqui, os dois lados desta equação aqui, ó. Vou derivar os dois lados desta equação aqui, tá? Então, vou derivar os dois lados desse cara, tá? Então, se eu derivar isso aqui vai ser igual a 1, tá? Então, vou derivar este cara aqui, tá? Derivada vai ser igual, de x é igual a 1, e a derivada de f menos 1 aqui, eu vou ter que usar a regra da cadeia, tá? Então, vai lá, ddx de f menos 1 aqui de y, tá? Vezes a derivada do y, tá? E a derivada do y, dy dx, tá? Agora, o que eu preciso achar é a derivada da função inversa nesse cara aqui, tá? Quando x for igual a b. Então, vou colocar em evidência, vou simplesmente pegar este cara aqui e jogar para baixo aqui, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que d dx de f menos 1 de y vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre dy dx, tá? Pois bem, agora eu preciso calcular tudo isso, tá? Preciso calcular tudo isso quando meu y for igual a y0, tá? Quando y for igual a y0, a gente denota y igual a y0, tá? Quando y for igual a y0, o meu x ele vai ser igual a f menos 1 de y0 aqui, tá? Então, basicamente, é o que a gente escreveu nessa equação aqui, tá? Pois bem, vamos ver um exemplo prático da aplicação desse teorema. Então, o que a gente quer é calcular a derivada da inversa de y igual a f de x igual a 3e elevado a x em x igual a 3. Tá? Então, a inversa vai ser calculada em x igual a 3. Tá? Para isso a gente tem que, então é só usar o teorema. Então, a gente sabe que a derivada, então, d dx desse f menos 1 aqui, menos 1 de x, quando x for igual a 3, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser 1 sobre a derivada da minha função aqui, então d de f dx aqui, onde x recebe o valor, na verdade, de f de menos 1 aqui de 3, tá? Bom, então, dando nome aos bois, o que eu tenho? d dx de f de menos 1 de x aqui, ele vai ser 1 sobre quem que é a derivada desse cara aqui. A derivada desse cara vai ser simplesmente 3
3 elevado a x. Onde isso tem que ser calculado? Quando o x for f menos 1 aqui de 3, tá? Bom, digamos que não seja tão simples aqui a gente calcular o f menos 1 de 3. Como que eu iria calcular? Bom, eu sei que, eu sei aqui para mim que y, então eu preciso calcular isso aqui, y menos 1 de 3, a gente precisa calcular esse cara, mas eu sei que y é propriedade da função inversa, isso é igual a x, tá? Portanto, eu vou arranjar convenientemente isso aqui ser igual a 3, ou seja, o que eu preciso resolver é y de x é igual a 3, ou seja, a gente precisa resolver 3e elevado a x é igual a 3, e isso daqui a gente vê que x é igual a 0, tá? Portanto, isso aqui precisa ser resolvido em, isso aqui é 1 sobre 3e elevado a x, quando x for igual a 0. E isso aqui vai me dar 1/3, tá? Então, essa seria a derivada da função inversa de y igual a f de x igual a 3e elevado a x. Tentem achar a função inversa desse cara aí e tentem calcular a derivada quando você tiver esse x igual a 3, tá? Bom, então agora a gente vai fazer um outro exemplo, tá? Nesse exemplo a gente vai fazer a função f de x igual a x à quarta, tá? Com x maior do que 0, tá? Então, o que que eu sei, tá? Então, eu sei que essa função aqui, a inversa dela, eu já sei calcular a inversa dela. A inversa, então, eu sei que f menos 1 de x aqui, a função inversa, ela é a raiz quarta de x aqui, tá? Ela vai ser a raiz quarta de x, tá? Então, a fórmula que a gente já conhece é que a derivada da função d dx da função inversa desse cara, ela vai ser o quê? Ela vai ser 1 sobre a derivada da função d dx, onde ao invés de x a gente coloca, na verdade, a gente vai colocar a raiz quarta de x aqui, tá? Portanto, o que que eu vou ter? 1 sobre derivada dessa função, derivada da minha função f de x aqui, derivada então deste cara aqui, x à quarta, tá? A gente sabe que a derivada dele, f menos 1, perdão, f' de x é 4x ao cubo, tá? Portanto, eu vou ter 4x ao cubo, só que a gente tem que colocar ao invés de x, isso vai receber a raiz quarta de x, tá? Portanto, essa derivada, ela vai me dar o quê? Essa derivada, ela vai me dar 1 sobre 4 raiz quarta de x, tá? Elevado ao cubo, tá? E isso aí a gente sabe que vai ser, então, 1/4 de x elevado a menos 3/4, tá? Bom, aí o cara está pensando, o que você pensa? Na própria regra que você tem de x elevado a alguma coisa, tá? Sendo que essa alguma coisa é um inteiro, pode ser um inteiro positivo, um inteiro negativo, tá? E agora a gente vai ver num racional, tá? Então a gente considera aqui x elevado, nesse outro exemplo aqui, a gente vai considerar f de x igual a x elevado a n, onde n aqui, onde meu n pertence aí aos racionais, tá? Então, a regra é basicamente a mesma, que a gente sabe que f menos 1 do meu x vai ser igual a x elevado a 1 sobre n, que é a função inversa de x elevado a n, tá? Portanto, a derivada de dx dessa função inversa, que é x elevado a 1 sobre n, aqui, ele vai ser, pela regra, 1 sobre a derivada da função
d dx, tá? Onde no lugar de x a gente vai colocar a raiz enésima aí de x, tá? Então, o que a gente vai ter? 1 sobre derivada f' de x, a gente sabe que é n x elevado a n menos 1, tá? Então, a gente vai ter n x elevado a n menos 1, tá? E aí a gente tem que colocar que ao invés de x, a gente vai enfiar aí um x elevado a 1 sobre n aqui, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, isso vai me dar 1 sobre n x elevado a 1 sobre n menos 1, tá? E isso aqui a gente simplifica como sendo 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1, tá? Que é basicamente a regra que a gente sabe da derivada das funções, que segue a regra das derivadas das funções de x elevado a uma potência, que pode ser um inteiro, pode positivo, um inteiro negativo, e agora a gente sabe que pode ser também um racional, tá? Bom, então a gente sabe que a gente pode derivar também funções racionais, então lembre-se que a gente pode então aplicar essa regra. Então, um exemplo, tá? É x, raiz de x, tá? Qual que é a derivada da raiz de x? Bom, a gente sabe que isso aqui é x elevado a meio, portanto, agora a gente já sabe usar derivada desse cara, vai ser meio, que multiplica x elevado a menos meio, tá? Que bate com o que a gente vinha fazendo, usando a definição, que é 1 sobre 2 raiz de x, tá? Bom, agora a gente quer generalizar essa regra para os números racionais, tá? A gente já sabe dos números racionais, a gente quer generalizar essa regra para qualquer real, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente vai usar basicamente a regra da cadeia para poder fazer essa generalização. Então, a gente vai poder usar para todos os números essa regra que a gente tem de derivação aqui dessa função aqui, x elevado a n, tá? Perdão, dessa função aqui que a gente está calculando, x elevado a 1 sobre n, tá? A gente vai calcular então qual que seria a derivada de qualquer função x elevado. Então, a gente quer calcular a derivada de qualquer função x elevado a n com n pertencente aos reais, tá? Para isso a gente vai usar uma coisa diferente, tá? Lembre-se da álgebra básica que x ele pode ser escrito como e elevado a ln de x, tá? Fiz alguma coisa de diferente? Não. A exponencial do ln de x é a mesma coisa, eu estou aplicando uma função, na função inversa dela vai me dar o próprio x, tá? Então, daqui eu vou partir que x elevado a n, eu vou escrever como e do ln de x elevado a n. Então, é uma forma engraçada de escrever x elevado a n somente, tá? Então, eu vou ter que calcular a derivada desse cara aqui, tá? Portanto, d dx de x elevado a n, ele vai ser o quê, tá? Vai ser a derivada deste cara aqui, tá? Então, vai ser a derivada deste cara aqui, e aí uso a regra da cadeia, tá? Bom, para poder usar a regra da cadeia, eu vou simplificar. Isso aqui vai ser usar uma regra aqui, este carinha aqui, ó, usando a regra, eu estou usando a regra aqui do ln, tá? Do logaritmo, tá? O ln, então estou usando a regra que o ln de x elevado a n igual a n ln de x, tá? Só estou usando essa regra, não estou fazendo derivada nada, tá? Então isso aqui vai me dar n ln de x, tá? Se eu derivo x elevado a n agora, eu vou derivar este cara aqui,
tá? Então, vou chamar todo esse cidadão aqui, eu vou chamar de U. Então, a derivada desse cara vai ser E de U vezes du dx, tá? Bom, quem que é meu E de U? E de N, ln de x. Quem que é a derivada do meu U? N é uma constante, N, tá? Que multiplica aqui, derivada da ln de x, 1 sobre x, tá? Mas, prestem atenção, quem que é esse cara aqui? Este carinha aqui, ó, ele vai ser nada mais, nada menos que este cara, que é, na verdade, o x elevado a n, tá? Portanto, isso aqui vai ser x elevado a n. O que eu vou ter aqui é n, x elevado a n, dividido por x, que é nada mais, nada menos do que n, x elevado a n menos 1 aqui, tá? Portanto, o que a gente sabe? A gente sabe, então, que a derivada de x elevado a n, onde n é qualquer número real, vai ser o que a gente conhecia usualmente, x elevado a n menos 1. Preste atenção que a gente vai usar a regra, tá? Então, por exemplo, na derivada que a gente tem de y é igual a x elevado a raiz sobre 2, raiz de 2. Raiz de 2 é um número real, tá? Então, eu posso encarar isso aí simplesmente usando a regra, tá? Ele não é a variável x, ele é a raiz de 2, que é uma constante, tá? Então, a derivada disso aqui, ela vai ser simplesmente, então a gente vai escrever diretamente, y' vai ser a raiz de 2, que multiplica x elevado a raiz de 2 menos 1, tá? Sem problema nenhum. No entanto, a coisa muda de figura quando eu tenho isso aqui, ó, tá? Percebam aqui que o x aqui, ó, esse x eu estou elevando a x, tá? Então, isso aqui é bastante... Isso aqui a gente não vai conseguir usar a regra que a gente sabe de uma coisa elevada a um expoente inteiro, tá? Inteiro, racional ou real, tá? Isso é um x, isso é a variável na qual eu estou derivando. Para isso a gente usa o que a gente chama de derivação logarítmica, tá? Que é escrever essa função daquele jeito engraçado que a gente viu lá, tá? Então, o que a gente sabe? Que meu y ele vai ser nada mais, nada menos do que a raiz de 2, tudo isso elevado a x. Portanto, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever que meu y ele vai ser o ln exponencial do ln da raiz de 2 elevado a x, tá? Ou seja, não fiz nada com essa função, tá? Só escrevi ela de um jeito totalmente equivalente a escrever a raiz de 2 elevado a x, tá? Posto isso, o que a gente vai ter? Eu vou usar isso aqui, é simplesmente usar propriedades do logaritmo, tá? Então, isso aqui vai ser e elevado a x ln da raiz de 2. Ou seja, não estou derivando ainda. Vou derivar agora, tá? Então, meu y', ele vai ser o quê? Regra da cadeia agora. Vou chamar este animal aqui, eu vou chamar de u, tá? Portanto, eu vou ter a derivada do u, da derivada do exponencial de u elevado a u, tá? Vezes a derivada do meu u, tá? A derivada do meu u vai ser o quê? A derivada desse cara vai ser ln de raiz de 2 é uma constante, tá? ln de raiz de 2 é uma constante e o x é a única variável que eu tenho aqui. Portanto, a derivada que eu vou ter aqui vai dar simplesmente ln de raiz de 2, porque a derivada do x é igual a 1, tá? Então, isso aqui vai me dar simplesmente o ln da raiz de 2, tá? Bom, o que eu posso brincar? Este e elevado a u, quem que é e elevado a u? É simplesmente, vindo para cá, simplesmente meu y,
que meu y é igual a raiz de 2 vezes x. Então, raiz de 2, elevado a x, vezes o ln da raiz de 2, tá? Então, esta aqui é a derivada desta função aqui, que é y igual a raiz de 2 elevado a x. Bom, então agora a gente vai calcular então a derivada de algumas funções trigonométricas inversas que vão ser bastante importantes quando a gente for calcular algumas integrais. Aí, tá? Bom, então a primeira função trigonométrica inversa que eu quero calcular vai ser a derivada dessa função, vai ser a função y igual ao arcosseno de x, tá? Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que o seno do arcosseno é igual a x, tá? Portanto, a minha derivada aqui, eu vou usar simplesmente a minha fórmula, tá? Então, eu sei que meu dy dx, que é a derivada do arcosseno, vai ser 1 sobre a derivada df dx, onde no lugar de x a gente vai colocar o arcosseno de x, tá? Bom, a derivada que a gente está falando, meu f, é na verdade o seno, tá? Então, eu vou ter 1 sobre a derivada do seno. Então, meu f de x vai ser igual ao seno de x, tá? Portanto, eu vou ter aqui cosseno de x, que é a derivada do seno, onde no lugar do x eu vou enfiar o arcosseno de x. Que não vai me dar muita informação, porque eu vou ter 1 sobre aqui, eu vou ter 1 sobre cosseno do arcosseno de x, que eu vou querer simplificar esse negócio aqui, tá? Bom, como que eu simplifico isso? Apelando para algumas coisas que eu sei. Eu sei que cosseno ao quadrado de x, ele vai ser igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Dentro deste intervalo que eu estou colocando aqui, eu tenho garantia que o meu cosseno é positivo. Portanto, eu posso tirar essa raiz aqui, pegar só a parte positiva numa boa, tá? Então, eu vou ter que cosseno de x é igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de x aqui, tá? Se a gente tiver y aqui for menor do que π sobre 2, maior do que menos π sobre 2, tá? Bom, quando eu faço isso, então, eu vou querer escrever, então, quem que é o cosseno do arcosseno de x, tá? Então, eu vou ter 1 sobre a raiz de 1 menos o seno ao quadrado do arcosseno de x, tá? Mas presta atenção, o seno ao quadrado do arcosseno de x, ele é a mesma coisa que eu escrever o seno do arcosseno de x, tudo isso ao quadrado, tá? E a gente sabe que isso aqui, tá? Por definição, isso aqui por definição vai ser igual a x. Portanto, isso aqui vai ser igual a x e esse cara vai ser x ao quadrado, tá? Portanto, o que eu vou ter aqui? Raiz de 1 menos x ao quadrado, tá? Ou seja, eu posso escrever essa derivada como 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado, tá? Então, a mesma coisa eu posso fazer pro arco cosseno, tá? Então, pro arco cosseno, de novo, então eu vou ter cosseno de y é igual a x, portanto, se eu derivar d dx do arco cosseno de x, usando a regra, isso aqui daria que dar 1 sobre menos o seno de x aqui, tá? Menos o seno de x, tá?
onde no lugar do x a gente enfia quem? A gente enfia o arco cosseno de x aqui, tá? Então, dx do arco cosseno de x, ele vai ser igual a gente pode escrever isso aqui como sendo menos, vou jogar o sinal de menos aqui para frente, tá? Então, isso aqui vai ser a raiz de 1 menos o arco. Usando o mesmo truque que a gente usou para o arco, seno, a gente vai usar para o arco cosseno. Então, a gente vai ter aqui o cosseno ao quadrado do arco cosseno de x, tá? E isso aqui vai me dar menos 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Bom, vamos então agora calcular a derivada do que a gente chama de derivação implícita, tá? Bom, o que a gente tem na derivação implícita? É quando a gente tem uma equação que define o y para a gente, mas a gente não consegue calcular explicitamente quem é a função de y em termos de x, tá? Ou é mais fácil para a gente tentar fazer a derivada implícita para tentar achar a taxa de variação de y em relação a x, sabendo que existe uma equação que relaciona meu y e meu x ali, tá? Às vezes é muito mais fácil fazer isso, ou a gente não vai conseguir escrever o y em termos de funções elementares em x ali, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente vai fazer, se x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado, a gente quer encontrar a derivada nesse cara em x igual a raiz de 2 aqui, tá? Com y maior do que zero, tá? Bom, então, primeira coisa que eu vou fazer é tentar achar quem que é o y aqui, tá? Que eu vou precisar dele em algum momento, então já vou escrever aqui. Então, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a ao quadrado, tá? Portanto, o x a gente já conhece, ele vai ser a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais y ao quadrado é igual a ao quadrado. Portanto, eu vou ter a sobre a ao quadrado sobre 2, mais y ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado. Portanto, meu y ao quadrado ele vai ser a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2, que é ao quadrado sobre 2 também, né? E como y é maior que zero, y é maior que zero implica que meu y ele vai ser a raiz de a ao quadrado sobre 2, tá? Ou seja, ele vai me dar nada mais, nada menos do que a raiz de 2 sobre 2, tá? Bom, agora eu posso tentar escrever explicitamente essa função, até não é tão muito complicada, tá? Fica como exercício você fazer isso, tá? Mas a princípio eu vou derivar, eu vou pegar esta equação aqui, ó, e vou derivar os dois lados dela, tá? Para poder achar quem vai ser essa função, quem vai ser a derivada, a taxa de variação de y em relação a x, tá? Então eu vou pegar esta função aqui e vou derivar os dois lados dela, tá? Tomando cuidado que eu sei que y é uma função de x, tá? Então tenho que ter isso em mente. Eu só não sei como que ela é escrita explicitamente, mas ela é uma função de x, tá? Então, eu vou ter que derivar d dx, tá? De quem? De x ao quadrado mais y ao quadrado, derivando os dois lados. E aí eu tenho d dx d ao quadrado, tá? Essa derivada aqui, derivada de uma constante é zero, tá? Constante, tá? Mas aí quem que eu tenho? Eu vou derivar o x ao quadrado. A derivada do x ao quadrado é simplesmente 2x. A derivada do y, lembre-se que o y é função de x, tá? Então, o que ela vai ser? Derivada
derivada deste cara aqui, então ela vai ser 2y, vezes, e isso é de fundamental importância, a derivada do y em relação a x, que eu não sei, mas eu quero determinar. E isso é igual a zero, tá? Posto isso, agora fica fácil, tá? 2y dy dx vai ser igual a menos 2x, portanto, eu vou ter então que meu dy dx vai ser igual a menos x sobre y, tá? Como a gente já tem o valor, a gente tem o valor de x e a gente descobriu também o valor de y, a gente simplesmente vai ver que dy dx, quando x for igual a a raiz de 2 sobre 2, isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual a menos a raiz de 2 sobre 2 sobre a raiz de 2 sobre 2, isso é igual a menos 1, tá? Então, vamos ver alguns exemplos um pouquinho mais complexos. Então aqui eu pego essa função aqui, tá? Então, vou pegar essa função, que é x ao cubo mais y ao cubo é igual a x vezes y, tá? Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é derivar os dois lados dessa equação aí, tá? Então, a derivada dos dois lados dessa equação, o que eu vou ter? Vamos lá. Então, eu vou ter que derivar d dx de x ao cubo mais y ao cubo vai ser igual a d dx, que multiplica x vezes y, tá? Vamos multiplicar os dois. O que eu vou ter? Então, eu vou ter a primeira derivada desse lado vai dar 3x ao quadrado, mais 3y ao quadrado. Agora, de fundamental importância é lembrar que eu tenho que escrever aqui, dy dx, tá? Que eu não sei quem que é essa derivada, mas eu preciso deixar isso explícito aqui, tá? Então, isso vai ser igual, tá? Agora, aqui, o que eu tenho? Aqui eu tenho um produto, tá? Então, eu vou ter derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Portanto, o que eu vou ter? Eu vou ter 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado dy dx, isso é igual a y mais x que multiplica dy dx, tá? A ideia é deixar tudo que tem termos em azul do lado direito e todos que tem termos em vermelho do lado esquerdo, tá? Então, deixar as derivadas aqui para poder colocar em evidência, tá? Então, eu vou ter aqui 3y ao quadrado dy dx. Vou pegar este cara aqui e passar para cá, menos x dy dx. E isso aqui vai ser igual a y menos, que eu peguei este cara aqui e passei para cá, 3x ao quadrado, tá? Ah, mas eu preciso colocar, o que eu quero determinar é esse termo aqui. Então, eu coloco ele em evidência, tá? Então, eu vou ter dy dx, tá? Que multiplica 3y ao quadrado menos x, isso é igual a y menos 3x ao quadrado, tá? Agora sim, tudo de azul de um lado, tudo que é vermelho do outro, tá? Então, vai lá. Então, eu vou ter dy dx vai ser igual
a y menos 3x ao quadrado sobre 3y ao quadrado menos x aqui, tá? Então, a princípio, seria uma equação muito difícil para poder determinar explicitamente quem seriam essas funções aí, tá? Então, eu pego e determino implicitamente quem que é a derivada de y aqui, derivada de y em relação a x usando essa equação aqui, tá? Que eu posso derivar outras vezes, aí fica como exercício. Vamos pegar então um outro exemplo, x ao quadrado mais x ao quadrado y mais xy ao quadrado igual a 3x, tá? Então, um pouquinho mais complexo, mas vamos lá. Bom, o que eu tenho? Eu tenho x ao quadrado, então eu tenho que derivar os dois lados dessa equação. Então, vai lá, derivada. Então, primeiro eu tenho um produto aqui, tá? Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Agora tem outro produto, este e este. Então, o que eu tenho? Tenho mais derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Derivada do segundo vai me dar 2y, e aí dy dx, regra da cadeia. E a derivada deste lado da equação aqui vai me dar simplesmente 3, tá? Então, 2xy mais y ao quadrado mais x ao quadrado dy dx mais 2xy dy dx, tudo isso é igual a 3 aqui. Portanto, eu vou ter que 2. Então, eu vou colocar em evidência dy dx. Então, eu vou fazer o seguinte, dy dx é igual a x ao quadrado, aqui, x ao quadrado, 2xy, aqui, e do outro lado eu vou ter 3 menos 2xy menos y ao quadrado, tá? De forma que eu consigo, então, calcular minha derivada de y dx como sendo 3 menos 2xy menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2xy. E é isso.